Olá, explorador do universo. Prepare-se para uma jornada épica pelo cosmos, onde vamos desvendar as explosões mais espetaculares, algumas delas inclusive provocadas por problemas técnicos nas próprias sondas enviadas para estudar os confins do universo, e que apesar de explodirem mesmo assim, muitas vezes a ciência pôde coletar dados importantes com esses eventos. Aí sim, hein, professor? Bora cair pra dentro? É pra já. Preparem-se para se maravilhar com a grandiosidade desses eventos cósmicos. Olá, pessoal. Bem-vindos ao nosso cantinho no universo digital. Eu sou o professor Sheldon e este é meu brilhante aluno. Galera, me chamo Mac e não dá pra perder as aulas do professor Sheldon. Elas são uma verdadeira viagem. E por falar em viajar, não importa para onde nossas discussões vaguem, porque sempre estaremos De volta para o assunto. Professor, poderia explicar sobre a sonda lunar Orbiter 2? Claro que sim. A explosão da sonda lunar Orbiter 2 ocorreu em 11 de outubro de 1967. Essa sonda estava em órbita da Lua, fazendo parte do programa lunar Orbiter. O programa lunar Orbiter foi um programa espacial desenvolvido pelos Estados Unidos para envios de 5 sondas espaciais não tripuladas que tinham o objetivo de fotografar a superfície lunar entre os anos de 1966 e 1967. Infelizmente, a sonda explodiu inesperadamente. A causa exata nunca foi totalmente esclarecida, mas acredita-se que tenha sido um problema no sistema de propulsão. Mesmo com essa explosão, a missão foi um sucesso total, enviando mais de 400 fotografias da Lua, que foram muito úteis para as futuras missões Apollo. E aí, professor, qual seria a lição a ser aprendida com este fato? O mais importante, esse incidente levou a melhorias nos procedimentos de segurança da NASA para que eventos semelhantes fossem evitados no futuro. A explosão da Lunar Orbiter 2 foi um evento significativo na história da exploração espacial. Foi a primeira vez que uma sonda espacial explodiu em órbita lunar e foi um lembrete dos riscos envolvidos em missões espaciais. A explosão da Lunar Orbiter 2 foi um revés para o programa Lunar Orbiter, mas não impediu o sucesso das missões Surveyor e Apollo. Professor, ainda não saquei direito o que faz com que um cometa acabe explodindo quando chega perto do Sol. Vamos entender isso. Cometas são corpos celestes compostos por gelo, poeira e rochas que orbitam o Sol. Quando um cometa se aproxima do Sol, o calor solar faz o gelo sublimar, liberando gases e poeira. Esses gases e poeira podem criar uma pressão interna suficiente para causar uma explosão. Os cometas podem colidir com detritos espaciais, como meteoroides ou asteroides. Esses impactos podem causar danos ao núcleo do cometa e aumentar o risco de uma explosão. E o que tem dentro do núcleo de um cometa? O núcleo de um cometa é composto de gelo, rocha e poeira. Quando o núcleo está instável, ele pode se desintegrar, causando uma explosão. Por fim, a combinação desses fatores pode levar a uma explosão de um cometa. As explosões de cometas podem ser de diferentes tamanhos, desde pequenos eventos que podem ser observados apenas por telescópios até grandes explosões que podem ser vistas a olho nu. Sabia que Io é a localidade mais vulcanicamente ativa do Sistema Solar? Mas por que Io tem tantas erupções vulcânicas? Io é uma lua de Júpiter que é conhecida por sua atividade vulcânica intensa. As erupções vulcânicas acontecem devido ao calor gerado pelo interior da Lua
causado pelas forças de maré de Júpiter. Essas forças deformam Io, criando calor e pressão. E o que sai dessas erupções? Io é tão ativa que é o único lugar no sistema solar, além da Terra, onde foram observados vulcões ativos. As explosões vulcânicas em Io são causadas pelo aquecimento por maré. Júpiter tem uma gravidade muito forte e o seu campo gravitacional exerce uma enorme força sobre Io. Essa força faz com que Io seja deformado e o calor gerado pelo atrito dessa deformação aquece o interior da Lua. O magma quente é então forçado a subir através da crosta de Io, causando erupções vulcânicas. Essas erupções podem lançar lava, cinzas e detritos para o espaço. Poderia explicar o que são vulcões? Neste caso, os nossos próprios vulcões aqui da Terra, para eu ter uma ideia de como seria em outro planeta. Um vulcão é uma montanha ou uma abertura na crosta terrestre que está conectada a uma reserva de magma, que é uma mistura derretida de rochas, gases e minerais incandescentes no interior da Terra. Professor, como os vulcões se formam? Os vulcões se formam devido à movimentação das placas tectônicas da Terra. Quando duas placas colidem ou se afastam, podem criar rachaduras na crosta terrestre por onde o magma pode subir. Esse magma sobe até a superfície, formando um vulcão. Quando o magma atinge a superfície, ele pode causar uma erupção vulcânica. Durante uma erupção, o magma é expelido do vulcão, lançando cinzas, gases e pedras quentes na atmosfera. Então a lava seria um novo estado do magma? Ou algo assim? A lava é o magma que chega à superfície e se torna visível. Ela pode ser extremamente quente, geralmente com temperaturas de centenas a milhares de graus Celsius, e flui lentamente ou rapidamente, dependendo de sua viscosidade. A lava endurece quando esfria, formando novas rochas vulcânicas. Professor, existem diferentes tipos de vulcões? Existem vários tipos de vulcões, incluindo vulcões em escudo, vulcões compostos e vulcões de cone de cinzas. Cada tipo tem características diferentes, dependendo da composição do magma e da intensidade das erupções. Os vulcões não estão sempre em erupção. Eles passam por períodos de atividade e inatividade. Cientistas monitoram vulcões ativos para prever erupções e proteger comunidades próximas. Qual seria a importância dos vulcões? Os vulcões têm importância geológica, pois ajudam a formar novas rochas e contribuem para a renovação da superfície da Terra. No entanto, também podem representar perigos, como a destruição de propriedades e vidas durante erupções violentas. Em resumo, os vulcões são fenômenos naturais fascinantes que desempenham um papel importante na evolução da Terra. Eles são a expressão da atividade interna do nosso planeta e podem ser impressionantes e belos, mas também podem ser perigosas. Estudar vulcões ajuda-nos a compreender melhor a Terra e a nos preparar para lidar com seus efeitos. De volta para o assunto. As explosões vulcânicas em Io são eventos poderosos. Elas podem lançar lava a uma altura de até 500 quilômetros e podem gerar erupções que duram dias ou até mesmo meses. As erupções vulcânicas em Io podem ser observadas da Terra, usando telescópios poderosos. As explosões vulcânicas em Io são um evento único no sistema solar. Elas nos permitem estudar um mundo que é muito diferente da Terra e nos ajudam a entender melhor a geologia e a atmosfera de outros planetas. Incrível! Mas os cientistas já entenderam tudo sobre essas erupções? Não, ainda há muito que não sabemos sobre elas. São ainda um grande desafio para a ciência. Professor, o que aconteceu quando um meteorito atingiu Marte em 2003? Na verdade, não foi um meteorito, mas sim um meteoroide. Eu explico a diferença dos dois. Um meteoroide é um pequeno fragmento rochoso ou metálico proveniente de um meteoro ou um cometa que se move pelo espaço. Esses objetos variam em tamanho, desde pequenas partículas até alguns metros de diâmetro. Basicamente, meteorito é um meteoroide que sobrevive à atmosfera da Terra, ou seja, quando entra em nossa atmosfera, não se desintegra chegando a atingir a superfície. A partir do momento que não se desintegra ao entrar em nossa atmosfera, passa a ser chamado de meteorito. Acho que eu entendi. Em 20 de janeiro de 2003, a sonda Mars Reconnaissance Orbiter
MRO capturou imagens de uma explosão na superfície de Marte. A explosão ocorreu na região de Terra Meridiane e foi causada por um impacto de um meteoroide. As imagens da MRO mostram um clarão de luz, seguido por uma nuvem de poeira e detritos. A explosão foi tão poderosa que foi registrada por telescópios na Terra. Então foi um acontecimento de grandes proporções? Com certeza, a análise das imagens da MRO sugere que o meteorito que causou a explosão tinha cerca de 10 metros de diâmetro. O impacto liberou uma energia equivalente a 100 toneladas de TNT. A explosão em Marte em 2003 é um evento raro, mas não é inédito. Em 2008, a sonda Phoenix também capturou imagens de uma explosão em Marte. Essas explosões são importantes para entendermos a história de Marte. Elas nos ajudam a entender como a superfície do planeta foi moldada por impactos de meteoroides. Professor, eu fiquei sabendo que existem tempestades em Saturno. Como isso é possível? Bem, as tempestades em Saturno podem acontecer por diversos motivos, como o calor do Sol, diferenças de temperatura na atmosfera e a influência das luas no campo magnético do planeta. E o que acontece quando essas tempestades se tornam explosões? Essas tempestades são verdadeiros monstros meteorológicos alimentados por fatores únicos. A rotação rápida de Saturno, a abundância de gases e líquidos em sua atmosfera e a influência da radiação solar criam um espetáculo de tirar o fôlego. Como sabemos disso? Podemos coletar este tipo de informação através de sondas enviadas para o espaço para estudar os corpos celestes, como a sonda Cassini da NASA. Em 2010, a sonda Cassini da NASA capturou uma dessas explosões incríveis, que gerou mais de 10 raios por segundo, criando uma nuvem de poeira a mais de 100 quilômetros de altitude. A Cassini também nos trouxe o som dessas tempestades impressionantes, ajudando-nos a compreender melhor os mistérios dos planetas gasosos. Tudo isso é muito interessante, professor. E adivinhe só, elas fazem as tempestades terrestres parecerem brincadeira de criança. A maior já registrada, a Grande Mancha Escura, tinha um diâmetro maior que o da Terra, cerca de 15 mil quilômetros. Caraca, que brutal! As explosões de tempestades em Saturno são eventos fascinantes que nos ajudam a entender melhor o clima dos planetas gasosos. E assim, finalizamos mais uma aula sobre eventos no espaço sideral que sempre são fundamentais para enriquecer o nosso conhecimento ainda minúsculo sobre o universo. E galera, não se esqueça de deixar aquele like maneiro, de comentar e se inscrever. E bora se encontrar na próxima aula que já vou adiantando. Vai ser muito assustadora.